Paz, Força Vitral, estamos aqui para o nosso último devocional, última reflexão de Natal, baseada nos Evangelhos. Ontem nós refletimos o Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho que a gente tem, e hoje nós vamos concluir olhando para o Evangelho de João. E eu queria aqui lembrar algo para você, que se tem alguém que podia nos falar sobre Jesus seria João. Como eu já falei, Marcos e Lucas, eles não andaram com Jesus, ou pelo menos não andaram tão próximos de Jesus. Talvez Marcos era da grande comunidade dos discípulos e acompanhava Jesus de longe. E você tem em Lucas esse discípulo que andou com Paulo. Mas se tem alguém próximo mesmo é João. João é do time do primeiro escalão, dos VIP. Ele é desses mais próximos. E eu quero chamar a atenção para um detalhe: se tem alguém que conhece da história de Jesus, é João. Quando João nos escreve essas palavras, ele escreve com um objetivo muito claro, e é importante a gente lembrar disso. Diferente dos três primeiros que estão escrevendo ali em torno de 30 anos depois do início da igreja e ajudando a apresentar Jesus e esclarecer sobre Jesus para diferentes grupos, João aqui, ele já se passaram mais de 30 anos depois, então 60 anos mais ou menos depois da morte de Jesus. João já está no final da sua vida e ele tem uma missão ao escrever este evangelho. O desafio dele ao escrever este evangelho é porque há muitas informações distorcidas e falsas sobre Jesus. Já há informação demais sobre Jesus. Muito do que se diz sobre Jesus não é Jesus. E nada melhor que alguém que realmente conheceu Jesus. Quero lembrar você que João era tão íntimo de Jesus e assumiu uma responsabilidade muito grande. Quando Jesus morre na cruz, ele pede para João, para que João cuide da sua mãe. João cuidou de Maria até o fim da sua vida. Mas quando João ele se preocupa em apresentar Jesus verdadeiramente, quem realmente era Jesus para as pessoas, ele não precisa falar da história, porque já havia muita informação sobre a história de Jesus. E ele, com uma beleza, com uma singeleza, ele nos apresenta Jesus. E ele fala sobre o nascimento de Jesus, mas de um modo totalmente novo. Ele começa o capítulo 1 falando que esse Jesus, ele é o próprio Deus. Ele é essa palavra de Deus, é o termo Logos. Esse é Jesus, ele também é Deus. E no versículo 14 ele vai dizer: esta palavra, este Deus, ele se tornou carne e sangue e veio viver perto de nós. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós. Ele nasceu, ele se encarnou, a encarnação de Jesus. Durante todo o Evangelho, João nos apresenta esse Jesus que é divino e humano, esse Deus sensível, esse Deus perto. João, ele nos apresenta Jesus para que a gente não perca de vista e da mente quem é realmente Jesus. Para que a gente não se perca no que a gente acha que conhece de Jesus e do que se diz por aí sobre Jesus. E ele realmente conheceu Jesus. Ele foi um dos homens que andou mais próximos dele, porque ele tinha esse grupo de 3 discípulos, que era Pedro, Tiago e ele, que andavam muito próximos de Jesus. Ele cuida da mãe de Jesus até o fim, e ele é um dos grandes líderes da igreja no início da jornada. Ele precisa dizer: olha, conheçam realmente Jesus. O seu evangelho é isso. Ele diz: eu escrevi essas coisas para que vocês reconheçam que ele é o Filho de Deus. Ele não é só uma lenda e vocês não precisam só de informações históricas, mas também conhecer a beleza, o amor, a mensagem, e não perder realmente no coração e na mente quem é Jesus. Interessante, talvez nos dias como hoje, dia de celebração do nascimento de Jesus, desse momento em que o Verbo se tornou carne, de que nós perdemos Jesus, perdemos a vista de Jesus, a visão sobre Jesus. Quem é Jesus? Quem realmente esse é esse Deus que se fez gente e veio viver perto de nós? Por que ele deixa a sua glória? Por que ele se encarna? Por que Jesus se faz gente? João quer nos apresentar esse que ele conheceu, que ele andou próximo,
João, ele quer mais do que nos dar informações que satisfaçam a nossa curiosidade. Ele quer nos dar direção e sentido para que a nossa vida tenha propósito. E propósito, assim como foi a propósito da vida dele, é seguir a Jesus. Que nesse dia de Natal, eu e você possamos relembrar o propósito da nossa vida. O Verbo se fez gente para que a gente voltasse para Deus e pudesse viver para Deus, seguindo seu Filho que nasceu naquela manjedoura. Feliz Natal a cada um de vocês. Aquele abraço. Feliz Natal, Vitral!